Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. O apóstolo Paulo ele diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Versículo 2, ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Essa palavra, especificamente, versículo 1 e 2, quando o apóstolo Paulo usa a palavra despenseiros, ele começa dizendo: o que importa é que os homens, as pessoas, nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros. Eu gosto da nova versão transformadora, que ela diz assim: devemos ser considerados como simples servos de Deus, encarregados. Então, a palavra aí onde você tem o termo ministro e despenseiro, ele fala servos simples e encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que ele seja encontrado fiel. Eu trouxe essa mensagem especialmente, o pastor Paulo pediu para trazer uma mensagem pensando nas nossas eleições, embora ela foi adiada agora para um tempo que a gente não tem ainda determinado, mas precisa ser a primeira coisa que a gente vai fazer assim que for possível, assim que a gente tiver a liberação para poder nos encontrar aqui na igreja, até para não só para a eleição, mas diversas coisas que a gente tem para juntos como igreja a tratar, mas especialmente a questão da eleição, a nossa disposição, o nosso serviço. E ano após ano, quando chega esse período, a gente sempre renova a nossa mente, o compromisso de fidelidade ao Senhor, de servir ao Senhor na sua casa. E pensando nisso, quando eu estou pensando sobre servir a Deus, eu sempre venho, especialmente esse texto de 1 Coríntios capítulo 4, em que o apóstolo Paulo ele se coloca nessa expressão, especialmente como esses despenseiros, esses encarregados. Outra expressão que aparece, que o apóstolo Paulo usa e o Novo Testamento usa, é cooperador. Cooperador é aquele que trabalha junto. Mas para a gente poder entender bem essa expressão, eu acho que é importante entender um pouco, a gente poder fazer uma transposição do tempo, compreender um pouco da mente, da sociedade, do homem do Novo Testamento e até mesmo grande parte da história. O escritor John MacArthur, ele tem um livro que ele fala, o título do livro é Escravo, da editora Fiel. E nesse livro ele trata sobre a vida da sociedade romana. E ele descreve cerca de 12 classes que tinha de escravos. Então tinha o escravo que vivia dentro de casa, tinha o escravo que era mordomo, tinha o escravo que cuidava das crianças, o paidion, que era o escravo responsável para o tutor, que era responsável por ensinar as crianças. Então a vida da sociedade romana era um conceito que para a gente é um pouco estranho, por causa da forma como se deu o processo de escravidão na história do nosso país. Quando a gente pensa sobre escravo, a gente sempre pensa sobre aquela situação de humilhação, de sofrimento. Embora isso também acontecia nos dias do apóstolo Paulo, na verdade era um pouco mais integrado. A vida da sociedade era uma vida que tinha o escravo como parte dessa sociedade. Alguém disse que havia muito mais escravos nos dias na sociedade romana do que havia cidadãos romanos vivendo em Roma. E no texto de hoje, o apóstolo Paulo ele utiliza um grupo dessa classe de escravos para ilustrar esse serviço ao Senhor. Ele pega aquela classe que era vamos supor, a pior classe de escravo que podia existir, e ele se aplica isso para ele mesmo e para outros servos de Deus que estavam vivendo naquele momento. Então esse conceito de escravidão é muito importante a gente considerar, porque o homem do Novo Testamento, o apóstolo Paulo, os servos, e não só do Novo Testamento, por exemplo, Agostinho de Hipona, no ano 300
ano 400 ali, ele também tinha a mesma mentalidade. Lutero, Calvino também tinham a mesma mentalidade, que é o quê? Não existe ninguém que é autônomo, mesmo você sendo livre. Então esse conceito é bem importante para a gente entender. Até o Novo Testamento trabalha dessa forma. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos capítulo 6, quando ele fala sobre o pecado como Senhor e Cristo como Senhor, ele está explicando o quê? Quando Cristo nos liberta, nós nascemos nesse mundo debaixo do domínio de um Senhor, que é o pecado. Ele é quem nos domina, ele é quem nos governa. Mas quando você se submete ao senhorio de Cristo, e aí é que entra aquele versículo, quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ele está dizendo que agora você não está mais debaixo do domínio do pecado como seu Senhor, mas isso não significa que você está livre para viver a sua vida autônoma, independente de Deus. Nós vivemos a nossa vida debaixo do senhorio de Cristo. É bem interessante para pensar sobre ser um escravo nos dias do Novo Testamento. Ser um escravo não era uma coisa totalmente ruim, porque um senhor, ele tinha por regra, não que isso era uma imposição, mas haviam três coisas que um senhor deveria dar para o escravo. Você ser um escravo, você tinha benefício de 3 coisas: alimentação, moradia e proteção. Se você tivesse um bom senhor, então isso implicava em você ter pelo menos uma boa comida, uma boa refeição, você ter um abrigo para poder dormir, descansar e ter também a proteção. Ninguém podia tocar em você, roubar você, sabendo que você era escravo daquele senhor, porque haveria uma prestação de contas, porque você era propriedade daquele senhor. Alguém que, por exemplo, que era um servo, um escravo do César, dependendo da pessoa na sociedade, tinha grande valor. Ser um escravo de César, do imperador, implicava em muitos benefícios. Até havia muitas princesas que se interessavam em casar com o escravo de César, porque podia ter acesso a César, a vida do império, a vida do imperador. Então você vê a posição do escravo, podia ser uma coisa muito boa. Se você tivesse um senhor ruim, então isso implicava em ter comida ruim, uma comida bem fraca, bem parca, também um abrigo muito ruim e maus tratos do seu próprio senhor. Quando a Bíblia fala do pecado como senhor, está falando disso. O pecado, ele vai maltratar você, o seu coração, a sua vida, a sua mente. Mas quando você tem o Senhor Jesus como seu Senhor, que maravilha ter o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Nas últimas mensagens tem sido falada sobre Cristo como o Rei e o Senhor dos Senhores. É a expressão que o Novo Testamento usa para Cristo. Ele é o Senhor. E a minha pergunta hoje à noite é: a quem você está se submetendo? A quem você tem se entregado, se subjugado? Porque a grande verdade, irmãos, não existe, como eu falei, na mente do Novo Testamento, a ideia de alguém que é completamente autônomo, mas sempre está debaixo do senhorio. A quem você está servindo? Ao pecado e às suas paixões, a Cristo Senhor. Porque aquele que você serve é assim que você vai ser. Quando nós estamos olhando então para a questão, por exemplo, até mesmo do discipulado, a ideia de você estar sempre subordinado, sempre ligado com alguém que vai dirigir o seu coração, que você pode caminhar juntos para uma direção. Essa é a ideia do Novo Testamento sobre esse relacionamento com Deus. Quando o apóstolo Paulo então chega falando sobre servir ao Senhor, ele coloca essa ilustração, e é isso que eu quero olhar com você hoje. Nesses versículos 1 e 2, ele apresenta esse cooperador. E aí ele utiliza o grupo dessa classe de escravos para ilustrar o nosso serviço ao Senhor. Ele se refere aos encarregados, né? Essa palavra aqui traduzida na atualizada como cooperadores, como despenseiros. Né? Esses encarregados eram esses remadores de navio. Então o termo realmente original, esse grupo era chamado de os rupérites, ou seja, os remadores inferiores. Então, quando o apóstolo Paulo, ele usa essa expressão,
Ele está pensando naquelas galeras romanas, aqueles navios de guerra, né? Os navios que tinham como motor esses escravos. Eles ficavam no andar de baixo dos navios e a função deles, o papel deles, o trabalho deles era remar para que o navio pudesse chegar ao seu destino. Então era muito comum o apóstolo Paulo mencionar nas suas cartas aquelas pessoas que trabalhavam junto com ele, pessoas que davam apoio, pessoas que davam assistência a toda a obra da igreja. E isso é muito importante porque o apóstolo Paulo quer mostrar uma coisa: ele nunca fez tudo sozinho. Ele se considerava um, ou parte de um, dentro de um grupo onde muitos estavam remando juntos. Por exemplo, você vai lembrar de Priscila e Áquila, Romanos 16, 2. Ele fala sobre Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, Filemão 1, versículo 24. Também Jesus chamado Justo, Colossenses 4, 11. Clemente, Filipenses 4, versículo 2. Então todas essas pessoas e muitas outras, eles formavam o que Paulo chama os companheiros de luta do apóstolo. Irmãos, no barco da nossa igreja, nós não somos os capitães. Nós temos um comandante que é Jesus Cristo. Mas uma coisa importante é que a gente também não é hóspede ou simplesmente viajante. Se você é parte da família dessa igreja, nós temos um objetivo e um propósito e uma missão. E o que o apóstolo Paulo está mostrando aqui é remar juntos para conduzir esse barco, que é a igreja local onde Deus nos colocou, adiante. No tempo em que nós estamos, Deus tem promovido alguns para estar junto com Ele. Eu penso de novo, falei isso, a Lívia até respondeu no Whats no dia, né? O Júnior amava tanto o domingo para estar na presença de Deus, estar na casa de Deus, e Deus honrou ele, levando ele para junto de si justamente no domingo. Falou: o seu domingo hoje vai ser diferente, você vai estar celebrando junto com a gente. E justamente o Oséias hoje também, né? Mais um servo que Deus, na sua bondade, honrou no domingo para estar junto com ele na presença de Deus, no descanso do Senhor. Mas irmãos, e nós, enquanto estamos aqui, tem trabalho para fazer, tem serviço para cumprir, e nós precisamos remar juntos. Será que nós estamos remando juntos na obra de Deus? Você está com esse mesmo coração, com esse mesmo propósito, esse mesmo empenho? Eu acredito que nós podemos aprender 3 exemplos desses remadores aqui que o apóstolo Paulo apresenta, que devem nos ajudar a compreender como é que nós devemos encarar o nosso trabalho, o nosso ministério na igreja que Deus nos colocou. Há lições bem valiosas desses homens. Quando o apóstolo Paulo citou isso, quando ele se comparou a esses remadores inferiores, ele usou isso com um propósito, tinha um objetivo. O apóstolo Paulo não só colocou isso para dizer: olha só, nós somos humildes, olha só, nós somos como aqueles homens que estão no último lugar da lista da sociedade, da vida da sociedade. Não, ele colocou isso como um objetivo de trazer um ensinamento para nós. Então, eu acho que a gente pode olhar para esse exemplo e aprender desses remadores, ou desses homens que o apóstolo Paulo usou como um exemplo. Então, eu quero olhar com você aqui rapidamente três ensinamentos. O primeiro ensinamento do apóstolo Paulo, por ter citado esses homens, esses remadores inferiores, e se comparar com eles, e aplicar isso para nós também, porque ele fala isso no versículo 2, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que é que Deus pede de nós? O que é a demanda de Deus, a exigência de Deus para nós? Se nós somos despenseiros, se nós somos os conservos, se nós somos os trabalhadores, os cooperadores de Deus, o que é que Ele espera de nós? Que sejamos encontrados fiéis. Mas como é ser fiel? De que maneira nós somos encontrados fiéis? Então a primeira coisa que nós podemos encontrar aqui, eu vou pedir para colocar aí 1 João capítulo 1, versículo 8, e você pode seguir na tela. Versículo de 1 João, o apóstolo João, ele usa a seguinte expressão, 1 João 1, versículo 8. Perdão, acho que eu coloquei errado. O versículo diz assim: portanto, aos tais devemos acolher para que sejamos cooperadores na verdade. Acho que é 2 João, capítulo 1, versículo 8.
2 João 1, versículo 8. Terceira João, então, vamos lá, até chegar lá. 3 João, versículo 8. Portanto, devemos acolher estes irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então, aqui nós temos essa expressão, os cooperadores, aqueles que trabalham junto com a verdade. Então, a primeira lição que a gente pode aprender desses remadores, desses trabalhadores, destes conservos é sincronia. João ele usa o termo aqui, sunergóis, ou colaboradores, aqui traduzido na atualizada como cooperadores. E essa expressão ela deu origem realmente à palavra sinergia. Não sei se você já ouviu essa palavra, mas o que é sinergia? Sinergia é uma movimentação organizada, um movimento em que uma peça causa apoio para outra. Então, um movimento de sincronização, de aproximação, rodar juntos. Então, essa é a ideia aqui. Os remadores eram pessoas que não apenas iam remar, não era simplesmente ir lá no navio e mexer o remo, cada um do jeito que queria, da forma como queria, mas ele tinha que saber a hora certa de remar. Havia uma cadência para fazer, havia o ritmo certo para ser feito. Ou seja, eles precisavam trabalhar juntos, eles precisavam trabalhar unidos, eles precisavam trabalhar sincronizados. E para ajudar eles nisso, até tinha um dirigente, havia uma pessoa que marcava o ritmo, que marcava a cadência. Muitas vezes era um próprio outro escravo que batia o tambor, que marcava o ritmo, para que esses remadores pudessem remar. Às vezes esse ritmo cadenciado, outras vezes era um ritmo de ataque, havia mais velocidade, porque eles precisavam mais força, porque o navio ia atacar um outro navio, esse navio romano com soldados que tinham lá em cima. Às vezes era um outro ritmo, um ritmo de reverso. Eles tinham que ir para trás para trazer todo o navio para trás. Tudo isso envolvia essa organização, esse trabalho conjunto, essa sincronia. Irmãos, qual é a aplicação aqui para nós? Na obra de Deus, nós precisamos aprender a remar juntos. Precisamos remar junto com os nossos irmãos. E precisamos também aprender o ritmo do nosso próximo. Vai ter pessoas que têm já a capacidade, a habilidade, a experiência da vida da igreja de saber o ritmo, como nós vamos trabalhar juntos. Mas às vezes vai ter pessoas novas e nem sempre elas sabem como fazer isso. E nós precisamos ensinar, discipular, trabalhar, incentivar, ajudar ele a aprender como remar. Nós não podemos pensar que vamos conseguir chegar ao destino sozinhos. Acho que esse é um outro detalhe também. O apóstolo Paulo, quando ele usa essa expressão, ele está colocando ele junto com outras pessoas que estão trabalhando também, trabalhando duro, trabalhando muito, trabalhando firme, para que juntos pudesse chegar ao destino. E você não vai conseguir fazer isso sozinho. Nós não vamos conseguir fazer isso sozinho. Por isso nós precisamos de união, precisamos dessa colaboração mútua, essa colaboração junta. Nós precisamos aprender a remar juntos. Precisamos aprender a remar uns com os outros, como irmãos, como igreja, juntos no mesmo ritmo, na mesma sincronia, tendo a sensibilidade da direção que Deus está nos dando. Por isso é tão importante essa expressão que o apóstolo Paulo usa, é essa primeira lição, sincronia, aprender a trabalhar juntos, no mesmo ritmo, no mesmo tempo, no mesmo compasso. A igreja não é um lugar onde cada um faz o que quer, onde cada um faz aquilo que acha que é melhor. Nós temos uma liberdade tão grande, há tantas coisas que a gente pode fazer. Há uma liberdade tão grande, um desejo tão grande de tantos ministérios que pode ser feito. Mas você precisa ser aquela pessoa que põe a mão no remo. Se você não colocar a mão no remo, não tem como a gente largar o nosso remo e pegar o seu remo e trabalhar juntos. Nós vamos ficar como aquele navio à deriva, sem ter um lugar para ir. Nós precisamos ter a direção, mas precisamos trabalhar juntos para isso.
Essa é a primeira lição que eu acredito que o apóstolo Paulo nos ensina quando ele usa essa expressão destes homens que estavam trabalhando juntos, trabalhando como cooperadores. Então nota que João disse, acolher estes irmãos, acolher pessoas para juntos podermos trabalhar melhor para Deus. A segunda palavra a gente vai encontrar em Filipenses 4, versículo 3. Filipenses 4, 3, o apóstolo Paulo diz o seguinte: peço também a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Na atualizada diz assim: e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, porque trabalham comigo no evangelho, e com Clemente e com outros cooperadores meus, ou como os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. A segunda lição que aprendemos com esses remadores aqui, dessa palavra trabalhar junto, cooperar junto, é sobre força. As pessoas escolhidas para remar, em geral, esses escravos que eram colocados para esse tipo de serviço, eram pessoas fortes. Mas haviam situações em que haviam pessoas fracas também colocadas. E o que eles faziam? Para poder manter o equilíbrio do esforço, eles colocavam alternadamente. Eles colocavam uma pessoa forte, uma pessoa mais fraca, outra pessoa mais forte junto. E por mais forte que essas pessoas fossem, eles sabiam que eles não eram capazes de levar o barco sozinhos. E era nisso que acontecia essa segunda palavra, que é a superação. Enquanto o primeiro ensinamento é sincronia, a segunda lição que a gente aprende destes homens que o apóstolo Paulo cita aqui, desses conservos, desses trabalhadores no navio, é a superação. Ou seja, ir além do que as forças permitiam. É fazer muito mais juntos do que você faria se você estivesse sozinho para fazer aquele mesmo trabalho, aquele mesmo serviço, aquela mesma obra. É multiplicar, potencializar a força, o esforço que era colocado. E essa força, ela provinha da sua união. Paulo, ele chama seus amigos, e isso ele faz diversas vezes nas cartas, de pessoas que ele estimula elas para usar suas forças, investir suas forças nessa obra que era a obra de Cristo, na obra de Deus. Ele relembra que as recompensas do remador vêm do próprio Senhor. Muitas vezes, para estimular as obras desses irmãos e as nossas próprias vidas também, o apóstolo Paulo, ele vez após vez, ele registra os incentivos de Deus, dizendo, olha, Deus não é esquecido das suas obras, Ele vai recompensar. Ele coloca diversas vezes coroas para ilustrar o nosso trabalho, a nossa dedicação, o reconhecimento do que Deus vai fazer. Onde Deus vai reconhecer e exaltar os seus servos. No tempo dele, da maneira dele, do jeito dele, Ele vai fazer isso. Ele mesmo, Deus, poderia simplesmente pedir de nós o nosso serviço, mas Ele mesmo nos recompensa. Lembra da parábola do servo? Quando ele diz servo bom e fiel, Ele repete, e não é baseado na quantidade daquilo que eles conseguem fazer, do que eles conseguem multiplicar, mas é baseado no que? Na atitude deles. Irmãos, nós precisamos ter a atitude correta, e juntos como igreja nós podemos superar os momentos difíceis. Eu sei que tem sido tempos difíceis para nós, em nossas emoções, em nossos relacionamentos, pessoas que são queridas para nós, pessoas que são amadas por nós, nossos familiares. Temos muitos de vocês que estão aí em sua casa, que têm tido familiares, amigos, pessoas passando pelo luto, passando por esse tempo tão controverso na história, um tempo que nós não temos comparativo, nós não temos, essa semana conversando com o pastor Paulo, nós não temos geralmente no nosso treinamento de vida cristã, a gente tem se habituado em algumas situações, isso é até a parte do treinamento como conselheiro cristão, de ligar para alguém mais maduro, mais experiente, e compartilhar das dificuldades e pedir conselho, pedir ajuda, orientação.
Mas esse tempo que a gente vive, ele é tão inigualável, ele é tão incomparável, que os melhores pastores, nossos amigos, são pessoas que estão enfrentando a mesma luta também. Nós vamos ligar para um pastor amigo nosso e vamos dizer, olha, está acontecendo isso, 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 o que você tem feito? Eu tenho certeza que a resposta vai ser, irmão, nós temos feito isso, temos feito aquilo, mas ele também está na luta, também está na chuva. Quem está na chuva é para se molhar, né? Então estamos juntos aprendendo de Deus, buscando do Senhor. Ele tem sido o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente no dia de angústia. Mas juntos, irmãos, nós podemos fazer isso com muito mais superação, muito mais apoio. Não é um trabalho sozinho, mas é um trabalho como igreja, trabalho como corpo de Cristo. Quando eu falo igreja, não falo do prédio, mas falo de você que está aí na sua casa. Você que está aí orando por nós, fiel com seus compromissos, com suas ofertas, com a sua disposição de testemunhar de Deus onde Deus coloca a sua vida, onde Deus está colocando você nesse momento. E esse valor da vida da igreja que nós temos e que nós queremos manter e queremos ampliar ainda mais quando Deus nos permitir voltar, para fazer muito mais para o Senhor, talvez ter uma visão muito maior do plano de Deus e da brevidade da vida. Essa semana, no nosso encontro de célula, a gente estava falando sobre a mensagem do domingo passado, e uma das coisas que a gente estava pensando juntos, e só fazendo aquelas perguntas e discutindo, se o Júnior pudesse, Deus desse a oportunidade dele voltar e passar um ano conosco. A pergunta era, será que ele ia ser... E o Júnior sempre foi alguém que sempre estava trazendo pessoas na igreja, né? Ele e a sua família, sempre tinha pessoas novas, visitantes, pessoas que ele ia... Isso envolve bastante trabalho, testemunhar para pessoas, fazer o convite vez após vez, para que eles estivessem aqui na igreja. E a pergunta foi, se ele tivesse essa chance para estar aqui, você acha que ele iria trabalhar da mesma maneira ou ele ia fazer muito mais para o Senhor? Irmãos, quando você tem uma visão de Deus, eu creio que isso muda completamente a forma como você encara a vida. E eu acho que o Júnior ia estar aqui na igreja, ele ia deixar a gente maluco, porque ele ia falar, gente, eu vi Deus e eu vi Cristo e a gente precisa fazer muito mais. Irmãos, eu acredito que nós podemos olhar para essa pandemia e olhar para a situação e aprender que nós podemos fazer muito mais. Nós podemos ser muito mais, superar muito mais essas dificuldades e aprender a ter muito mais força juntos para servir ao Senhor. Não é um tempo para nos desanimarmos, mas para superar, para ir muito mais, para ir muito além. Como esses remadores estavam fazendo, nós precisamos de pessoas que coloquem as suas mãos nos remos e usem toda a sua força. Não é somente eu vou fazer um pouco, eu vou ajudar um pouco. Não, é colocar toda a sua força. Pessoas que remem com muito mais vontade para fazer a obra de Deus. Não seja fraco, então. Se esforce mais um pouco e conte com a ajuda dos seus companheiros. Pessoas que estão prontas para lhe ajudar. Eu tenho certeza na nossa igreja. Mas depende de você tomar essa decisão de se esforçar e fazer o melhor para Deus. Isso que eu acredito que o apóstolo Paulo quis dizer, quando ele falou, sou um remador inferior. Ele não está falando de pessoas que não estavam nem aí para a situação. Ele está falando de pessoas que sabiam que a vida delas dependia daquilo. Para viver mais um dia, eles precisavam estar lá com todo o seu empenho, e eles estavam lá com toda a sua força, e superando aquela dificuldade vez após vez, indo sempre em frente. Terceiro ensinamento que a gente pode ter desses homens que o apóstolo Paulo cita, além de aprender essa sincronia, trabalhar junto, além de aprender essa superação e encontrar força para lutar, terceira coisa é a submissão. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 1, 24, e o apóstolo Paulo volta para usar 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, e diz assim, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Nota essa palavra aí, cooperadores da vossa alegria. De novo, o apóstolo Paulo, ele usa a expressão, de novo, dos remadores inferiores aqui, no original.
A terceira lição que a gente pode aprender com esses remadores é submissão. Paulo ele usa especificamente esse termo, citando de novo esses remadores dos navios. Mas tem um detalhe bem interessante aqui. Esses remadores não faziam um trabalho que era glamuroso. Não era nenhum trabalho que era reconhecido. Eles eram escravos e eram pessoas que ficavam na parte inferior dos navios e eles iam fazer isso até o fim da sua vida. Eram pessoas que se tornavam anônimos, o seu nome era arriscado dos livros da sociedade. Se eles tivessem algum bem, isso era retido pelo governo. E toda a família dele também era banida, era proscrita. Tinha que sair da cidade, tinha que abandonar aquela terra por causa do nome, por causa da vida dessa pessoa. Então a minha pergunta que vem, por que o apóstolo Paulo decide para citar esse modelo, para se referir a si mesmo como modelo para outros cristãos? Eu acredito que uma característica que o apóstolo Paulo está destacando aqui desses remadores é que eles sabiam que a vida deles dependia de obedecer o comando do Senhor. Esses homens eram homens submissos. Estes eram pessoas que tinham dentro do seu coração uma humildade para executar aquelas ordens justamente do jeito que o Senhor, do capitão do navio, pedia que fosse feito. A vida deles dependia dessa submissão, desse trabalho, dessa sincronia, desse esforço juntos. Irmãos, não tem como nós sermos uma igreja forte se nós não aprendemos a ter um coração submisso ao nosso Deus e também submisso aos líderes que Deus coloca na nossa igreja. Pessoas que Deus tem levantado, isso é um presente de Deus. Efésios capítulo 4 fala que os servos que Deus coloca em nossa igreja são dons, são presentes de Deus. Começa pela vida dos pastores, mas também eu acredito cada pessoa que está liderando um grupo da nossa igreja. Eu muitas vezes, eu sou pastor, mas também me submeto ao pastor Paulo, e quando eu estou talvez com você, por exemplo, estou lá junto, trabalhando com os adolescentes, a Eliette está trabalhando, cuidando, e ela tem algo que ela está elaborando, preparando, então eu não chego e falo assim, não, eu sou pastor e vamos fazer assim. Não, tem um coração submisso para dizer, como você está fazendo? Você está liderando esse grupo. Chega para um líder de célula, como você está fazendo com esse grupo? O que você tem feito? E juntos vamos trabalhar. Então há momentos em que nós estamos liderando e há outros momentos em que você está sendo subordinado. E isso é trabalhar junto. Eu acredito, irmãos, que não tem como nós como igreja sermos mais unidos e fortes e fazer muito mais para o Senhor se nós não aprendermos a ter esse coração de servir uns aos outros, de trabalhar juntos nos ministérios da igreja. Momentos em que nós vamos liderar e momentos em que nós vamos servir. E isso é tão gostoso, por isso que Jesus fala para os seus discípulos, você quer ser o primeiro entre vós, seja aquele que serve. O mundo, ele exalta os maiorais. E como é que é entre nós? Nós vamos servir uns aos outros. Paulo, ele destaca a humildade e a submissão desses homens como um modelo para as nossas vidas. Quando nós dizemos que somos servos, como nós falamos que somos escravos de Cristo, nós devemos lembrar que, na verdade, nós somos apenas remadores. Nós precisamos ser submissos. Precisamos ser humildes perante nosso Deus. Para você poder ser alguém que Deus usa na nossa igreja, nós precisamos trabalhar juntos e servir juntos na vida da igreja. Então seja esse coração que é submisso à sua liderança e não pare de remar. Eu quero concluir com um versículo que eu acho que é tão interessante, que o apóstolo Paulo agora não fala de si, não é usado em causa pessoal, mas ele usa citando outros cooperadores. E é Colossenses 4, versículo 11. Olha que interessante como que o apóstolo Paulo usa essa palavra cooperador. Ele diz assim, e Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperaram pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Olha que interessante. Eles têm sido meu lenitivo.
Eu quero usar a outra tradução. Os meus cooperadores no reino de Deus, os quais têm sido para mim uma consolação. O apóstolo Paulo, ele tinha na vida do ministério, da obra de Deus, um grande conforto, uma grande alegria, um grande ânimo para poder fazer a obra de Deus. Eu penso quantas vezes o apóstolo Paulo estava na prisão, quando ele estava em lugares tão difíceis. Talvez havia momentos em que ele pensava, será que vale a pena eu investir toda a minha vida, meu tempo? Eu acredito que a resposta sempre podia ser difícil para pensar na obra, no trabalho que tinha que ser feito, mas a resposta sempre era sim. Sabe por quê? Porque um grande conforto eram as pessoas que trabalhavam junto com ele. Irmãos, nós somos apenas remadores, mas o barco precisa de cada um de nós. Talvez você está se sentindo desanimado na obra de Deus. Tem sido dias que, eu sei, não tem sido dias de grande ânimo, tem sido dias desafiadores, mas eu quero incentivar você, volta para remar. Aprenda a seguir o ritmo da sincronia com os seus irmãos. Venha para a célula, participe conosco. Talvez você sente que tem pouco que você possa fazer, mas o pouco que você faz, você está junto, colocando a mão nos remos e junto lutando pela mesma fé evangélica que o apóstolo Paulo apresenta. Talvez você tem necessidade de pedir a Deus força para continuar. Então não desista, não desista. E talvez é um bom tempo para a gente aprender a ser humilde, ser submisso à liderança da nossa igreja, as pessoas que Deus tem colocado para ajudar você a descobrir o ritmo da cadência, para juntos continuar firmes, trabalhando para o Senhor. Irmãos, o barco que é a nossa igreja local, a nossa primeira igreja batista regular, não pode parar. Continue remando, continue firme, onde Deus colocou você. Você é muito importante na nossa igreja. Continue remando e vamos servir ao Senhor com todo o nosso coração. Se disponha para Deus. Deus vai colocar você no lugar certo. Se você não sabe onde Deus vai colocar, mas se disponha para o Senhor. Se disponha a servi-lo e ser esse cooperador, esse trabalhador, porque é isso que Deus espera, que você seja encontrado fiel. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, porque a tua obra é tão grande. O Senhor Jesus Cristo já explicou para os seus discípulos ao orar, pedindo que o Senhor levante mais trabalhadores para a seara. O campo já está pronto para a ceifa. Obrigado, Deus, pela nossa igreja local onde o Senhor nos colocou. Nos ajuda, Deus, a ter o orgulho de vestir a camisa que o Senhor nos deu para colocar, a ser parte do corpo dessa igreja e trabalharmos juntos com dedicação, com esse desejo de fortalecer, sincronizados, fortes, submissos ao Senhor e juntos, ó Deus, como igreja, está prontos para remar, continuar remando, não parar, para servir ao Senhor e levar, ó Deus, o teu nome, o teu evangelho muito mais longe, a muito mais pessoas que estão ao nosso redor. Nos ajuda, Deus. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder fazer isso juntos. Nós não precisamos viver a vida cristã sozinhos. Nós temos uns aos outros e nós podemos fazer isso muito mais, com grande alegria, como o apóstolo Paulo disse, um grande ânimo no coração, por saber que ele podia fazer a obra do Senhor e ter outros juntos, trabalhando também, dedicados ao Senhor. Nos abençoa, Deus, desperta o nosso coração como igreja, para estarmos prontos, para quando estivermos juntos, reunidos nessa sessão, nesse culto administrativo, estar prontos para não ter só uma ou duas pessoas, mas ter cada um dos irmãos prontos para te servir. É isso que eu oro e eu te peço, ó Deus, agradecido pelo teu Santo Espírito que nos constrange e trabalha em nossos corações. E é por isso que eu oro, eu peço ao Senhor em nome do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.